Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma revista da semana, hoje também com Silvério Cunha e José Faustino. O primeiro tema é as legislativas. Ora, os debates arrancaram esta semana. Vamos já para a primeira questão. Começamos então pelo professor Silvério Cunha. Professor, que análise faz destes primeiros debates? Boa tarde. Bem, eu não vejo todos os debates, muito sinceramente, vi 2 ou 3. É claro, os debates são o que são. As pessoas apresentam, digamos, a sua perspectiva, os líderes falam, enfim, do país. Fala-se, sabe, os debates, no entanto, provocam em mim sempre uma certa decepção por 2 razões. Primeiro, acho que os debates ficam aquém daquilo que era necessário no sentido de se debater as questões fundamentais. Eu acho que, de modo geral, andamos aqui na espuma dos dias e discutem-se questões de conjuntura, discute-se outra vez, muitas vezes, as questões de Montenegro. Enfim, eu acho que os debates deviam servir, até por causa da conjuntura internacional atual, que é de facto uma conjuntura completamente excepcional no plano histórico. Deveriam, digamos, falar das grandes questões que se põem ao país no plano interno, mas também no plano internacional e na inter-relação que há entre os 2 planos. Não acontece isso. Também penso, com toda a franqueza, que os líderes políticos estão a falar para o eleitorado interno e o eleitorado interno continua a ser muito, digamos, suscetível às questões internas, separando-as das outras questões. Claro, é tudo mais complexo, portanto, e acontece que é fácil, portanto, cair em chavões, é fácil cair em afirmações, enfim, que são um bocado até, a meu ver, demagógicas. Portanto, eu, sinceramente, satisfeito não ando. Segunda questão também que é importante é que os debates são muitos, mas há um defeito em todos estes debates, que é um defeito, a meu ver, incrível. Eu preferiria que os debates fossem com grupos de líderes, houvesse, digamos assim, 2 grandes tipos de debates que se agrupavam, digamos, ou se misturavam os líderes, de forma a dar todos as possibilidades de discutir, os líderes que estão, enfim, em disputa e que estão no Parlamento representados, em conjunto. E, sobretudo, a questão que se põe é esta, é que depois há pouco tempo a debater e, segundo, há depois horas infinitas para os comentadores estarem a debater o debate, que é uma coisa idiota, se me permitem a crítica, idiota e pouco esclarecedora. E com algumas coisas que não ficam bem. Por exemplo, eu não concebo, sinceramente, que um candidato à presidência, como é Marcos Mendes, esteja a comentar debates. Isto não se entende. Este nosso país é uma coisa sem pés nem cabeça. Portanto, os comentadores estão a intoxicar a atmosfera dos debates. E, por isso, acabam por empobrecer tudo. E depois os comentadores avaliam e classificam os líderes políticos. Mas que história é essa? Isso é até condicionar os eleitores. Os eleitores é que vão classificar, no dia das eleições, é que vão classificar os partidos. Portanto, acho que está tudo invertido e acho que há um dispositivo mediático escandaloso que está a querer tomar conta, digamos, de tudo, do universo, e do universo dos debates, e que começa, portanto, a enfartar as pessoas. E devo dizer que já ouvi dizer, e até li uma notícia ou outra sobre isso, que grande parte dos debates começam a perder interesse e estão a chamar cada vez menos telespectadores. Porquê? Porque, precisamente, fala-se pouco, fala-se de coisas que não são tão importantes como isso, há exceções, naturalmente, e depois os comentadores estragam tudo. E parecemos ali a debater o clube do Bolinha e um lado tribal, parece que é uma espécie de tribalismo em que realmente não há, digamos, debate verdadeiro. Eu terminava com uma coisa só. Os debates costumam ser muitas vezes muito polémicos e, digamos, e terríveis. Quando correm bem, isto é, quando as pessoas trocam argumentos civilizados, em termos civilizados e normais, sem demagogia, curiosamente as pessoas até muitas vezes já nas redes reagem achando estranho que seja assim. Não, o estranho é as pessoas andarem aos berros e a falar de porcarias que não interessam a ninguém. Mas infelizmente isto está, a meu ver, mal. Portanto, acho que os debates estão pobres, estão aquém e os comentadores, por isso simplesmente, deviam desaparecer. Muito bem, José Faustino, que análise faz desta primeira semana de debates? O professor Silvério Cunha viu poucos, eu não vi nenhum. Eu vi por alto, já não me lembro um, mas não. Eu não portanto, aliás, a rádio
à semelhança do que se tem feito noutras vezes, e muito bem, não vai acompanhar as eleições legislativas. Todavia, isso é notícia, e até que a campanha propriamente dita comece, e excetuando na pré-campanha as ações de campanha eleitoral, a rádio e as rádios, a maior parte das rádios portuguesas, rádios locais de cobertura local, não vão acompanhar, o que é correto, porque o Estado e os governos têm marginalizado as rádios, e as rádios pagam-lhes do mesmo remédio, que é aquilo que se deve fazer. No entanto, posso aproveitar a oportunidade para lhe dizer que até um certo QB, como costuma dizer, quanto basta, apoio completamente a intervenção do professor Silvério Cunha. Estou de acordo. Estou de acordo porque acho que o formato dos debates é complicado. Eu não vou falar sobre isso, mas é complicado. O professor falou um bocado ao de leve, mas depois saltou para os comentários. E isso então nem comentário merece. Porque tem razão, portanto, é uma coisa completamente desequilibrada. Quer dizer, é como se eu fosse, digamos, à praça e comprasse uma maçã. E depois pedi a opinião de todos os vendedores de maçã da praça sobre aquela maçã. Repare, não é 3 quilos de maçã, não, uma maçã. E com notas e tudo isso. Aliás, isso das notas é muito difícil fugir ao estilo do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que dava notas, começou a dar notas na rádio e depois na televisão acho que não chegou a dar notas, mas dava na rádio. E de facto, vendo aí as notas, eu parece-me que as notas, já agora, não tenho nada contra as notas, nem digo tudo o que seja ser notas e sem prejudicar nada daquilo que o professor Silvério Cunha disse. Acrescento mais isto, a técnica das notas, eu acho que elas fazem sentido quando os ouvintes tiverem alguma dificuldade, ou o próprio comentador ou o analista tiver uma certa dificuldade, aqui é mais o comentador, em diferenciar o comentário. E então aí é uma coisa matemática muito taxativa, é 5, é 4, é 3, como um auxílio da opinião daquilo que se está a analisar. Eu aí aceito. A generalização, por exemplo, nos debates não faz sentido absolutamente nenhum e, sinceramente, até se torna ridículo. E portanto aquele exagero todo que ali está. E depois, como são 4 canais de informação, é um problema muito grande. Eu muito rápido, Luís Montenegro tem muita dificuldade com os debates, aos seus debates, em se livrar do problema da empresa dele e dos negócios, daquelas coisas. Todos agora, um jornal semanal, que não vou dizer o nome, não faço publicidade, vem outra vez hoje, sexta-feira, com mais um problema que o indivíduo das gasolineiras, que é o principal apoiante, monetariamente falando, do PSD e por aí adiante, quer dizer, ele não se vai livrar daquele problema. E Pedro Nuno Santos, que não tem grandes novidades também para dizer, aliás, ninguém tem novidades para dizer, não vai deixar, agarrou-se a isso e não vai deixar isso de forma nenhuma. Portanto, isso é falado entre todos, porque os debates depois com os partidos pequenos tendencialmente serve como uma mensagem indireta entre os partidos grandes. André Ventura marca a agenda dele, já chegou ao ponto daquilo que vi em direto ou em diferido, ou como quiser, e em comentário, já chegou ao ponto de ser ele organizar o debate e as perguntas. Portanto, ele não quer responder a isso, ele quer falar sobre não sei o quê, e fala. E aquilo vai atrás daquilo que ele quer. Esplêndido. Portanto, ele é um grande artista e ninguém lhe pode tirar o valor disso. Agora, como diz um programa que aí há, pois não se admirem, pois não se queixam, não se venham a queixar. O Rui Rocha, penso que tem tido, e não é fácil, passar a mensagem da iniciativa liberal no meio daquilo que estamos a viver. É muito difícil, quer dizer, quer-se resolver o problema da habitação. E então as soluções para a habitação é tudo insoluções. É tudo o contrário daquilo que se deve fazer. Fala-se na saúde, tudo ao contrário. E por aí sucessivamente. De maneira que é difícil. Até a iniciativa liberal tem uma coisa boa. Normalmente os números estão certos. Os números que eles apresentam, é X%, aquilo normalmente está certo. É difícil essa mensagem passar. Vamos ver como é que ele fará. O Rui Rocha, já falei, agora o Rui Tavares, do Livre,
também tem uma mensagem difícil de passar e deixa-se enredar ali em algumas coisas. Agora, a ideologia de esquerda está lá, e aquilo atrapalham em determinado tipo de argumentos na situação política ou geopolítica em que vivemos. Porque o mundo mudou. No dia 12 de fevereiro o mundo mudou e os políticos ainda não perceberam bem isso. E agora têm dificuldade de se mexer neste quadro. Eu acho uma graça, por exemplo, a certos comentadores que se enredaram num certo tipo de argumentação e agora não conseguem desatascar. É quando a gente vai como quando vamos num carro, pensamos que vamos passar o lamaçal, mas não, ficamos atascados nas 4 rodas. Aquilo não há hipótese absolutamente nenhuma de sair dali se não se vir um trator e puxá-lo. Portanto, e Rui Tavares tem essa dificuldade. Mariana Mortágua não tem dificuldade nenhuma, porque aquilo é demagogia pura. Portanto, ela e o Pedro Nuno Santos podem fazer um campeonato, talvez com notas, de quem é que é o campeão da demagogia, e portanto pouco há a dizer. Paulo Raimundo, embora me pareça que está um bocadinho melhor, está com mais experiência, vai adquirindo mais experiência, mas a mensagem é difícil de passar e depois lá está, a geopolítica mudou para os partidos de esquerda, é terrível, para o LIVRE, para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista. A Inês Sousa Real arrisca-se a sair do Parlamento, portanto essa também tem grande dificuldade em passar, e quero apenas louvar, dar aqui uma nota positiva, já que está na moda, ao Rui Tavares do LIVRE, porque Luís Montenegro resolveu, lá uma divisão que ele fez, mandar o líder do CDS para debater com os outros, e ele mandou o segundo do LIVRE debater com ele, correto. E é estranho que os outros partidos não tivessem tido o mesmo comportamento. Digamos, os contemplados com essa situação. O Bloco de Esquerda, salvo erro, e o PAN. É assim que se faz, paga-se da mesma moeda, e portanto é apenas o que tenho a dizer, e que já não é pouco, já me estendi até muito. Ora, esta série de 27 debates entre os partidos com representação parlamentar vai terminar no dia 28 de abril, com o confronto final entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Passamos então para o segundo tema, que vai ser tarifas Trump, o anúncio de Trump sobre a pausa dos 90 dias, e dentro deste tema temos muitos outros subtemas, como, por exemplo, a China anunciou esta sexta-feira que vai aumentar novamente as tarifas a produtos norte-americanos de 84% para 125%. Professora Silvério Cunha, que impactos é que isto pode ter para a Europa, para o mundo? Pois, eu há bocado em off estava a rir-me aqui com o José Faustino, estava a contar a seguinte história. Anteontem, talvez transanteontem no máximo, anteontem, o presidente Lula da Silva do Brasil fez uma intervenção qualquer, aliás, numa reunião com empresários brasileiros, fez uma intervenção e chamou esta situação dos tarifas, chamou-lhe o tarifaço. O tarifaço de Trump. Acho que em português fica muito bem, os brasileiros têm um português vivo e muito dúctil, e criam sempre novas palavras, neologismos, que resumem bem a questão. É o tarifaço. Ele dizia que o tarifaço de Trump era um cavalo de pau, e que dizia que isso não contribuía nada para o comércio internacional e para as trocas, e que era um erro, a meu ver, que não iria dar certo, dizia ele. Bem, eu diria o seguinte, de facto, a partir do dia 12 passado, nós começámos a ter uma situação que realmente é uma situação, digamos, descabelada, se me permite a expressão, porque não é que, vamos cá ver, não é que tudo isto não tenha uma história. Tudo isto tem uma história complexa, que começa, aliás, já há muitos anos, há décadas, inclusivamente, porque, no fundo, tudo isto tem a ver com a forma como o mundo se foi organizando, como depois a globalização realmente acabou por se organizar dentro da desorganização, as consequências disso, e também todo o facto de, digamos assim, o fim do mundo da Guerra Fria, que oficialmente, enfim, começa com o fim da União Soviética em 1991, não ter correspondido às ideias que eram dominantes na época, que era a ideia de um lago comercial, de uma espécie de estagnação da história, se assim se pode dizer, no bom sentido do termo, diga-se passagem. E nada disso aconteceu, foi tudo ao contrário. O que tem havido é mais guerras que nunca, para variar. Aliás, o século XX e o século XXI, este primeiro quadro do século XXI, estão cheios de conflitos, talvez como nunca antes aconteceu, sobretudo na dimensão deles e na densidade deles. E acontece que tudo isto resulta depois com um empurrão. Portanto, há uma estrutura de fundo, depois há uma conjuntura que propiciou esta situação, e depois há aquilo que eu chamo de empurrões na história. E temos um empurrão chamado Trump.
Trump é um empurrão. Na verdade não é a causa das causas, mas é apenas uma causa secundária, digamos, é uma causa segunda, digamos assim. E acontece que Trump deu no dia 12 o empurrão porque inaugurou oficialmente uma nova era com a história da guerra das tarifas. Curiosamente, eu devo dizer o seguinte, devo dizer que li, já agora permitam-me fazer a citação porque eu acho que é interessante. Há um economista que passa um bocado despercebido, que é de origem, eu sou franco, julgo que Sérvia, o ex-jugoslavo, talvez, o professor Branko Milanovic, que é uma pessoa que tem obras muito interessantes sobre as questões globais e muito distanciado, que anda a publicar algumas coisas curiosas, em que ele lançou dois artigos curiosos recentemente. Ele tem livros interessantes, aliás, já li um deles, mas sei que tem outros livros muito interessantes, mas acontece que ele pôs cá fora dois artigos, um sobre a ideologia de Trump, em que ele explica que Trump, no fundo, tem uma genealogia nos mercantilistas e explica isso em termos de pensamento económico. No fundo, há uma certa tradição, digamos assim, também no pensamento económico que Trump veio buscar, vindo de coisas muito antigas, não é? E depois o outro artigo muito provocador dizendo se Trump, tecnicamente falando, não é um revolucionário. E explica porque é que não seria um revolucionário, porque é que não é um revolucionário. Não devemos encará-lo como um revolucionário. E tenta explicar porquê. Bem, acontece que a questão é esta: porque é que chamamos de revolucionário? Revolucionário, evidentemente, revolucionário é aquele que revoluciona, isto é, aquele que inverte as coisas, põe tudo de pernas para o ar. Ora bom, com as ideias de que será para melhor. Ora bom, o que acontece com Trump é o seguinte: o que é que está a surpreender? Não é bem este tipo de fundamentos, porque estes fundamentos sempre existiram muito nos Estados Unidos. O isolacionismo americano é, de facto, uma marca dos Estados Unidos desde a sua fundação, sobretudo depois desde a Declaração Monroe de 1823. Agora a questão que se coloca é outra. É que Trump, ao mesmo tempo, acompanha tudo isto, acompanha velhas soluções e velhas posições numa conjuntura novíssima, isto é, no mundo globalmente interdependente, que criou vínculos que são quase inextricáveis, não é? É irónico que seja o Japão, que seja a China, que seja a União Europeia, que tem grande parte da dívida americana, que é a maior dívida de todos. Isto mostra que é uma coisa impensável, sei lá, há 100 anos, não é? Seria impensável que isso acontecesse. E depois o que sucede é uma coisa, é que Trump, evidentemente, tem depois aquela vontade de sacudir e aparentemente ser errático. Eu não sei se ele é errático porque psicologicamente é assim, ou se não é também uma estratégia. E então Trump entra numa espiral em que ora faz, ora para, ora anuncia uma trégua, mas uma trégua que não é definitiva. Portanto, cria uma coisa incrível para os mercados e para as bolsas que desde sempre, desde as teorias da economia que dizem isso desde sempre, todos esses mercados precisam de estabilidade, certeza e segurança. Sem isso não há negócios. Porque ninguém faz negócios com uma espada de Damocles em cima da cabeça que pode cair a todo momento. Ninguém está lá. E o que é que sucede? É que o que está a acontecer agora é isto. É que, efetivamente, esta guerra de tarifas entre Trump e o resto do mundo, em que aplica 10% a todos, depois aplicou à União Europeia X, depois a China respondeu com Y, depois a China replicou, e depois Trump triplicou, e agora a China quadruplicou. Porquê? Porque agora, hoje já, o governo chinês veio dizer que neste momento, com as tarifas que existem, já acabou todo o comércio entre a China e os Estados Unidos. Há 2 dias, ou 3, ou a China ou o Japão puseram no mercado 40 mil milhões de dólares de dívida, o que fez logo subir os juros da dívida americana, o que não devia acontecer, 4%, o que é muitíssimo mesmo. E agora Trump voltou atrás, mas, no entanto, ao mesmo tempo a União Europeia veio dizer: louvamos a atitude de Trump para que entre em campo uma viragem no plano da racionalidade económica. Ora, 90 dias não é nada, para já, e segundo, Trump não voltou nada atrás. Trump, naqueles seus discursos, às vezes quase cómicos, ou tragicómicos, a verdade é que Trump veio, ele insiste na mesma coisa. O que está a acontecer é que ele também se assustou, porque os seus conselheiros devem ter dito: caramba, agora os juros da dívida subiram muito, os mercados foram abaixo, Wall Street deve ter apitado com todos o vermelho. O próprio Presidente da Reserva Federal já avisou Trump que isto não pode ser assim, que senão vai levar brutalmente... Há coisas que vão acontecer muito negativas, porque neste caso é assim: a China pode sofrer mais, mas os Estados Unidos vão sofrer de qualquer maneira. E depois Trump tem explicações que aparentemente são explicações estranhas, que talvez para o seu eleitorado interno funcionem, mas que externamente não funcionam. Por exemplo, reparem o que ele disse há dias sobre o presidente Xi Jinping e a China. O presidente Xi Jinping é muito orgulhoso. E a China é um país muito orgulhoso. É um país que, efetivamente, é sim, e parece que começa com grandes louvores. Eu compreendo muito bem. A verdade é que ele vai recuar. Só não sabe como fazê-lo, mas ele vai fazê-lo. E ele anuncia aquelas coisas como sendo... É daquelas pessoas que... É um grande amigo dele, já há muitos anos. Pois, um grande amigo dele há muitos anos e tudo isso. E anuncia aquelas coisas com o ar de quem está
a fazer coisas ao dizê-las. É claro que dizer pode ser fazer em certas circunstâncias, mas, e ele, atenção, ele está a fazer aquilo, permitam-me agora aqui um tecnicismo, ele está a usar os chamados atos perlocucionários, que é um termo técnico que foi usado há muitos anos, há 60 anos, por um grande pensador da linguagem, que foi John Austin, que veio dizer que os atos perlocucionários, atos de fala perlocucionários, é quando o indivíduo, ao falar, exerce no outro efeitos só pela fala. Por exemplo, assusta-se, assusta o outro, ou diz qualquer coisa que o convence e o transtorna. Esse ato de fala, ao dizer uma coisa que não é real, mas se o outro se impressionar, claro que é real para o outro. E, portanto, ele está a fazer alta filosofia, Trump, deve dizer-se, alta filosofia analítica da linguagem. Agora, a questão que se coloca é esta, é que, de facto, Trump tornou-se incerto, errático e, para o grande mercado que é hoje, os 8 mil milhões de habitantes do mundo, e não direi agora 8 mil milhões no total, mas muitos milhares de milhões, certamente pelo menos metade do mundo, isto cria incerteza, insegurança, a noção do abismo, o que leva a extremismos, o que leva a um aumento da violência necessariamente, as pessoas começam a tornar-se mais agressivas e violentas, e depois há uma incerteza muito grande, pode provar uma crise muito séria. Nós podemos estar a assistir, porque Trump, como pensa com categorias mentais no plano económico que são muito antigas, algumas delas são do século XVIII, dizem os especialistas em pensamento e economia, acontece que ele com isto pode levar a cabo uma contração tal que ele julga que poupa aos Estados Unidos, mas está enganado, não poupa. E isto vai ser um grande problema, porque na realidade, e acabo, nós não sabemos muito bem como é que isto vai acabar, porque a verdade é esta, que a história não se repete, e as circunstâncias, o contexto histórico é muito diferente. Costuma-se dizer, e que isto acaba, costuma-se dizer assim, o poder exerce com 3 dimensões, o facto, a norma e o valor. Não, há uma, é célebre isto, a visão tridimensional. Não, é tetradimensional. Ao facto, a norma, o valor e a história, o contexto. É que nunca será nada igual ao antigamente, porque o contexto é outro e é novo. E este é um contexto que nunca houve na história. Nunca houve. É a primeira vez na história que nós estamos tão ligados uns aos outros. E acontece que Trump funciona como se isso não tivesse importância nenhuma. Ora, isto gera, no mundo todo, uma incapacidade de pensar. E a própria União Europeia, neste momento, não está a ser capaz de pensar. Está a tentar aliviar a coisa, a tentar sossegar. Julgam que sossegam Trump? Claro que não. Trump pensa assim e vai continuar a pensar assim. Portanto, eu muito sinceramente, acho que isto não vai acabar bem. É continuar, claro. José Faustino, a guerra comercial entre estas duas maiores economias do mundo, esta guerra pode ir até onde? Não sei, ninguém sabe, porque, vamos lá ver, enquanto a China tem uma política previsível, os Estados Unidos, como temos aqui dito, é imprevisível. O presidente Trump, que está à frente dos Estados Unidos, é um homem imprevisível. Pela primeira vez na história, acho que a maior potência do mundo tem um estúpido à frente. O que é um estúpido? É aquele cuja ação prejudica os outros e prejudica-se. Ele prejudica toda a gente. Portanto, ele prejudica os Estados Unidos e prejudica os outros países todos. Individualmente, talvez não se prejudique. Eu já falarei sobre a primeira pergunta que fez ao professor Silvério Cunha, que também é para mim, esta pausa dos 90 dias. Ele fez uma pausa dos 90 dias com um aviso público, agora é bom investir nas bolsas. E depois anunciou a pausa. E as bolsas subiram 12%. Portanto, houve muita gente a ganhar milhões e milhões de dólares e de euros à conta disso. E ele é um dos que provavelmente ganhou. O amigo dele também deve ter ganho. E o Genro, essa gente toda que anda na bolsa, ganhou. Portanto, ele consegue, com anúncios que vai fazendo, ele faz subir ou descer as ações. E eu que sou nada nesse mundo, sei que se eu conseguir baixar o valor das ações, compro, se conseguir fazê-las subir, vendo. E por aí sucessivamente e vou enriquecendo. Mas isto não é nada. Portanto, isto não é rigorosamente nada, não é bom para a saúde das nações, a começar pelos Estados Unidos. E o efeito das taxas, já sabemos que não aproveita a ninguém. Portanto, isto porque quem paga as taxas são os consumidores, não são os países. Os países acabam por pagar também através dos contribuintes. Portanto, isto não vai ter nenhum efeito positivo para ninguém. Aliás, o objetivo já se percebeu, há uma agenda 2025 que a ala mais ultradireita dos Estados Unidos tem para acabar com a democracia liberal nos Estados Unidos e também no mundo inteiro, e para acabar com a globalização e tudo isso.
Mas digo eu que, mesmo com esse objetivo, poderá consegui-lo com esta maluquice, mas não me parece que seria melhor um líder mais inteligente, mais sistemático, um tipo, por exemplo, tipo Putin. Conseguiria ter esse objetivo com outra assertividade que não Trump. Portanto, Trump é um animador de circo que vai fazendo uns números que cria de facto esse efeito e que até pode não resultar. Quer dizer, a situação é tal que ele pode não resultar, porque ele depois não sabe responder. Porque, por exemplo, este recuo nas taxas, menos para a China, este recuo nas taxas pode perfeitamente ter sido uma necessidade, ou foi para ganhar dinheiro, ou foi porque teve necessidade de fazer isso. Porque aquilo estava a abanar tudo, inclusive as empresas nos Estados Unidos, e toda a gente se estava a queixar. Inclusivamente os apoiantes dele e aqueles que lhe dão dinheiro para ele fazer estas políticas. E, portanto, ele teve que fazer ali uma pausa para pensar melhor. Agora já diz e já fala que está disposto à renegociação com o 1 a 1 e tal, ou com a Europa, que é partir de tudo, quer negociar com os países individualmente, mas isso já se percebeu. Mas também pode mudar de opinião. Portanto, é uma coisa toda muito incerta. É um líder aleatório. Portanto, ele toma as medidas conforme lhe apetece. Pelo meio faz negócios pessoais, vende canetas, organiza almoços, torneios de golfe em que ele está e por aí adiante. Portanto, tudo isto é muito incerto. Agora, em relação à China, a China, primeiro, como a gente costuma dizer, já se diz há muitos anos, a paciência de chinês, portanto, os chineses foram sempre diferentes. E são diferentes. No regime político, que é um regime comunista que adaptou o capitalismo, que viu que parte do capitalismo não era tão incompatível com a ideologia deles, usa o capitalismo onde lhes convém, usa o comunismo onde lhes convém. E, portanto, estão nesta base. Aproveitaram a globalização à maneira deles, têm mais de 100 acordos comerciais com vários países, tem aquela que é a globalização deles, a rota da China, da seda, perdão, e esses têm objetivos muito mais largos, não são diferentes destes de Trump e desta gente que o apoia. O mundo iliberal, o fim da globalização, é o domínio do mundo pela China, pela ideologia deles. Portanto, esse é o objetivo deles. Só que o objetivo deles é médio e longo prazo, não é uma coisa imediata. E o que é que a China fez? Sabe que as democracias são muito instáveis. Hoje temos Macron na França a dizer determinadas coisas, vamos ver se não há uma alteração nas coisas. Pode-se ter Marine Le Pen ou pior, aquele rapaz que lá está adjunto dela, que é pior, não é? O Bardella pode vir a ser presidente e isto altera-se tudo. A gente, por enquanto, tem cá um que é a Hungria. Na Alemanha, por enquanto, estão sossegados, enfim, não estão. Na intenção de voto já estão à frente. Tudo isto se pode modificar. Na China, em princípio, não muda. E quanto mais se modifica no resto do mundo, mais consolidado está o regime chinês. O que é que aconteceu? E para terminar a conversa, por agora é isto. Os chineses, prevendo que a democracia pode gerar uma coisa deste género, o que é que eles fizeram? Prepararam-se para este embate e já baixaram. Salvo erro, tinha uma dependência de importações dos Estados Unidos de 20%, baixaram já para 14%. Neste momento, com Trump ou sem Trump, estão em 14%. Ou seja, estão-se a preparar e em pouco tempo, dizem os especialistas, acelerando nas calmas, sem acelerar nada, acelerando as coisas, imagine-se, por exemplo, fazendo um acordo com a Europa, isso pode acontecer, rapidamente podem passar a ser os Estados Unidos. E portanto, eles prepararam a situação. E foram os únicos, há que dizê-lo. Portanto, os chineses foram os únicos que estavam preparados para uma situação desta. Portanto, eles estão preparados. E por isso é que eles não desistem da parada. O Trump aumenta e eles aumentam. O Trump aumenta e isto pode ir aos 1000%, que eles não têm problema nenhum. Até porque, se houver dificuldades no sistema capitalista, vamos assim chamar, no sistema da economia, entra o sistema comunista, entra o sistema repressivo. Portanto, as pessoas não se manifestam, vivias com 100, agora passas a viver com 80. E cala-te. Tem estes mecanismos todos. Ou seja, é um adversário muito poderoso e que a América tem muita dificuldade, o Trump, de enfrentar.
Para já não jogam com armas iguais, por enquanto. E depois, os chineses têm tudo planeado a nível estratégico, sabem os objetivos que pretendem, depois a nível tático. E Trump é um catavento, é um estúpido que toma medidas conforme. Quer dizer, é o mesmo que meter uma criança. Porque eu peço desculpa, dou para aqui um bocadinho mais de tempo, mas eu acho que isto é importante e partilhar aqui com os ouvintes aquilo que penso. Sobre esta matéria, tenho analisado isto, tenho pensado isto muito, como é que isto aconteceu. E o Trump, vamos lá ver, é como um indivíduo. Imaginem aqueles influencers que há agora, uns tipos engraçados. Imaginemos ser ofensa para a pessoa, que eu não tenho nada contra o homem, o Tino de Rãs. Que em Portugal as pessoas iriam achando graça, que ele até tem votos e conseguia mais ou menos ali alinhavar umas coisas. Claro, o Tino de Rãs não tem o dinheiro que o Donald Trump tem. Mas imaginem que recebiam, que ele ganhava Euromilhões, tinha muito dinheiro e conseguia fazer umas coisas. E que ele se apanhava em Presidente da República ou em Primeiro-Ministro. Era uma coisa imprevisível. Não era, esse até não era por mal, acho que o homem não é maldoso. É por imprevisibilidade, é por intuição. Hoje é amanhã é de outra maneira. Depois não... e Trump é o mesmo, é ter um indivíduo completamente estúpido. E não estou a dizer que o outro é estúpido, sem ofensa nenhuma, ter um indivíduo pior, é um tipo pior que comparei com o Tino de Rãs, e peço imensa desculpa, sem qualquer ofensa pessoal. Estamos a falar no campo de intervenção política, em que é uma coisa sem regras. Portanto, isto nunca foi visto em lado nenhum. Portanto, isto é um laboratório, um ensaio, ali para o professor Silvério Cunha, para os colegas dele nas universidades, para estudarem este fenómeno. Porque ele foi animador de televisão, herdou o imobiliário e essas coisas lá, tem feito os seus negócios, faz os seus negócios. Ele agora quer ser presidente, agora vou para a política, quer ser presidente. Foi. Depois correu-lhe mal a coisa e agora voltou a ser outra vez. E agora, conforme fazia nos negócios, agora vou vender qualquer coisa na Flórida. Agora vou comprar na Califórnia. E aqui é o mesmo, baixa taxa, sobe taxas, faz não sei quê, depois não sei quê. Portanto, agora, é uma medida que eu acho graça e que aplaudo. Liberdade nas pressões das águas para as pessoas tomarem duche, que é uma estupidez do mundo em que vivemos. É como falávamos aqui com o microfone fechado, as automações. A gente vai lavar as mãos, desliga-se a água. Estamos na casa de banho, apaga-se a luz. Eu odeio aquilo, não suporto isso. E fiquei todo, digo assim, olha, do que ele se lembrou. Não, pressão à vontade, até porque a falta de pressão, já agora, a falta de pressão na rede não poupa água. Porque as pessoas não conseguem tirar o sabão tão depressa. Se tiverem mais pressão, é um jato, sai o sabão no instante. Com baixa pressão, eu tenho uma experiência própria, não sou especialista, não sou engenheiro hidráulico, mas digo assim, na minha casa, eu tomo banho, não sei, mas talvez em 5 minutos. No Algarve demora 10 minutos. Onde é que eu gasto mais água? No Algarve. Que é onde ela tem que ser poupada. Porquê? Aí não é por qualquer outra coisa, porque ela não tem pressão. Quando vou de férias, aqui não tem pressão. Vejo-me aflito para tirar o sabão. Ainda por cima, tenho barbas, não é? Quem me conhece, é um sarilho, não é? Portanto, não é baixando a pressão da rede que se resolve, que se poupa água. As pessoas têm que pensar, está a ver? E é tão ridículo a posição da liberalização das pressões da água do Trump como de baixar a pressão das canalizações. São as duas coisas ridículas. Muito bem, passamos então para um outro tema, se bem que está também dentro das tarifas. Ora, o governo português respondeu às tarifas com um pacote de medidas com volume superior a 10 mil milhões de euros. Marcelo Rebelo de Sousa já veio elogiar as medidas do governo. E considerou que as respostas às tarifas aduaneiras aplicadas são prudentes e cuidadosas. Professora Silvério Cunha, está de acordo com esta opinião de Marcelo Rebelo de Sousa? Olha, eu divido esta questão em duas partes. Primeiro, o Governo adotou medidas de apoio, não é? No valor de 10 mil milhões de euros, que é positivo, acho eu. Enfim, em princípio as medidas serão bem aplicadas, julgo eu, as medidas estão dirigidas, etc. Enfim, falou com os parceiros que se interessam pelo assunto e que dependem muito disso. Tudo bem. Embora eu pense, naturalmente, que a questão, a meu ver, tem que ser encarada de outra maneira. Primeiro,
Acho que Portugal tem interesse em arranjar outros mercados, mas isto está previsto nos 10 mil milhões, está previsto, precisa de dinheiro. E está previsto também, nas medidas do Governo, está previsto essa questão do apoio para incentivar a procura de novos mercados. Segundo ponto, e até apoiar as nossas empresas quando vão para mercados que não conhecem bem, etc. Segundo ponto, acho que, no entanto, isto tem que ser feito tudo a nível europeu, senão não resulta nada. Portanto, uma das pretensões de Trump é partir a União Europeia, isso é que aí é que a União Europeia se renderia completamente e os Estados mais débeis, como o nosso, seriam comidos de cebolada, como se costuma dizer. Portanto, acho que a Europa tem, digamos assim, interesse em negociar, sim, com a Comissão Europeia, e o Primeiro-Ministro disse que, de resto, trabalhava em íntima relação com a Comissão Europeia, como não pode deixar de ser. Já nos bastam aqueles países que não têm interesse nisso e que andam a tentar driblar a coisa. Bom, agora a segunda questão é esta. O que diz Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente? Bem, o Presidente, eu devo dizer que tenho sempre mixed feelings relativamente ao nosso Presidente por duas razões. Porque, por um lado, eu acho que é uma pessoa muito inteligente, muito culta, tem uma obra importante e relevante. Portanto, mas isto é como estudioso que ele é. Não falo dele como jornalista, porque, sinceramente, aí ouvi falar sempre dele, mas não conheço a atividade dele como jornalista. Mas, como Presidente, ele começou, a princípio, bem no sentido de ter uma ideia de Estado mais global, mas ultimamente eu acho que ele tornou-se muito avulso e tornou-se, digamos, e faz comentários que são pequeninos, digamos assim. Os comentários que ele faz perante isto também são pequeninos, sei lá. Por exemplo, eu não acho que seja prudente neste momento o nosso Presidente vir dizer que estamos perante um homem imprevisível, como se a mudança do homem, digamos, alterasse completamente tudo o que está a acontecer. Acho que não é bem assim. Aí o Primeiro-Ministro foi mais hábil. O Primeiro-Ministro disse, por exemplo, que nós temos boas relações históricas e económicas com os Estados Unidos, podemos discordar em alguns pontos, mas não vamos agora deitar tudo o menino com a água suja do banho, portanto não se pode deitar tudo fora, de qualquer maneira. O nosso Presidente, de facto, eu acho que, francamente, não penso que sejam... não são declarações importantes. O chefe de Estado, quando faz declarações destas, devia estar em consonância com o Governo, em primeiro lugar. Não tem sentido fazerem declarações que não é que sejam diferentes, mas neste caso deviam estar em consonância. Às vezes há uma sensação de que não estão em inteira consonância. Segundo, o chefe de Estado, no nosso sistema, quando se pronuncia, e deve pronunciar-se, é sobre questões de ordem geral e tem que ter uma palavra de outro tipo. Não são palavras, não são discursos um bocadinho minúsculos em torno de questões, pequenas questões. Não tem sentido ele dizer que o Governo está a acrescentar uns pontinhos. Uns pontinhos, eu dou vontade de rir, porque assim, muitos pontinhos são reticências, caramba. Um exército de pontinhos são reticências. Portanto, acho que as coisas são aí, sob esse ponto de vista, não acho que sejam grandes declarações. Portanto, acho que o chefe de Estado ficou, por exemplo, aquém da intervenção do Primeiro-Ministro, quando era suposto ele ficar além ou por cima dessas declarações. Ele devia encarnar o sentimento nacional, a preocupação do país, a sua relação com os outros Estados, europeus, etc. Devia ser uma coisa desse tipo. Eu penso que, muito francamente, ele tornou-se, paroquializou o seu discurso. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, não estou a dizer que é mau o que ele diz, mas também não é nada de especial. José Faustino, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que o mundo está a lidar com um homem imprevisível. Sim, eu já tinha dito isso, mas isso não me interessa o que o Presidente diz aqui nesta circunstância. O que interessa é, de facto, as medidas. Eu já aqui tinha dito que Portugal e a Europa deviam ter duas respostas para Trump e para os Estados Unidos. E o primeiro ponto logo que devemos ter presentes, como diz o Primeiro-Ministro, é que os Estados Unidos é um velho aliado. E agora tem um doido à frente, um estúpido, não quer dizer a gente não ter nada contra os americanos, nem contra o povo americano, nem contra os Estados Unidos da América. O problema é a administração Trump. E isso é uma coisa que pode mudar daqui por 2 anos, daqui por 4 anos, não se sabe o que é que vai acontecer. Ele também pode dar um golpe nos Estados Unidos e ficar lá e um regime ditatorial, portanto não sabemos o que é que vai acontecer. De qualquer modo, sabemos que este problema das tarifas. Eu já aqui tinha defendido, portanto, no fundo o Governo está a fazer aquilo que eu tinha proposto, não é porque me ouviu, com certeza. Os espanhóis também fizeram o mesmo, também não é porque me ouviram. Mas pode ter ouvido. Talvez, não sei, mas não, acho que não. Mas sempre disse, há uma estratégia defensiva que é não mexer em nada, deixar o mercado funcionar, é a mais liberal de todas, não mexer em nada, não mexer em tarifas, nada. E os exportadores que se entendam com os importadores americanos, que dividam ali margens entre eles e que se entendam. Uma posição ofensiva é não tarifar isso nunca, num caso ou noutro, as importações dos Estados Unidos, tarifá-las cá, não há represália. Aquilo que os chineses fizeram, não, isso não há.
na minha opinião, e mesmo nos serviços, nas Googles e nessas coisas, tenho muitas dúvidas sobre isso. Mas aceito que Portugal vá atrás da Europa e que alinhe nisso, tenho muitas dúvidas sobre isso. Agora, onde não tenho dúvidas é que numa estratégia ofensiva, que é aquela que parece que estamos a seguir, e que o governo espanhol seguiu, esse falou 14 mil milhões, e aqui 10 mil milhões. Digo desde já que há aqui uma desproporção, mas ou a Espanha calculou por baixo, ou Portugal calculou por cima. Porque isto também não é uma coisa... O Pedro Nuno Santos veio logo dizer, mas onde é que vai buscar o dinheiro? Não é preciso buscá-lo nada. É uma previsão orçamental. Claro que tem que ir buscar de algum lado, ou PRR, ou qualquer sítio, pode tirar dali. Porque o que é que este dinheiro para que é que serve? Eu não sei, ele não disse, o Primeiro-Ministro não disse, eu pelo menos não sei. Mas aquilo que eu disse, e volto a repetir, é que esse dinheiro serve, tal qual como o professor Silvério Cunha também aqui adiantou, vai servir para criar mercados alternativos ao americano, para penetrar determinados mercados, para apoiar aqueles que ainda têm que exportar para os Estados Unidos, facilitando a possibilidade de baixar os preços, beneficiando os consumidores americanos. Mas, paciência, mas continuam a vender. E incentivando, até para o consumo interno, os produtos que nós importamos dos Estados Unidos. Isso também é importante. Portanto, se nós importamos, vamos dizer, exportamos e importamos medicamentos. Ora bem, nos medicamentos que exportamos aplica-se aquilo que tinha dito. Tentar arranjar novos mercados e negociar margens com os importadores americanos para conseguir exportar os mesmos medicamentos e a pouco exportá-los para outro sítio. Daqueles que importamos, criar forma de Portugal produzir ou, em alternativa, ir importá-los do outro lado para poder ter essa necessidade dos americanos. Haja o que houver, Trump pode mudar, pode vir outro presidente, pode vir aquilo que vier. Isto deve servir de lição e esta política deve ser irreversível. Tal e qual como o rearmamento da Europa e tudo isso, por mais que se diga aí das armas e tudo isso, isto é irreversível. Haja o que houver, pode vir agora Trump, de joelhos, pedir desculpem lá, Europa, velhos amigos. Tudo bem, sim senhor, bem recebido, vai ao Papa, é abençoado, tudo certo. Mas o plano não pode voltar para trás. Tem que se fazer como aos chineses. Já isto pode acontecer e nós temos de nos precaver para o futuro. A Europa tem que se defender ela própria. E, portanto, e já agora, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, naturalmente, o Portugal tem que estar alinhada com a Europa, mas QB. Porque também se a Europa não tomar determinado tipo de medidas, a Europa não tomou esta medida que tomaram os espanhóis e que nós agora tomamos. Dizer que mete dinheiro na economia para ajudar a estas coisas. Estas que estou a dizer ou outras, não sei. Eu acho que estas são as essenciais. Se eles têm outras ideias, pois que as digam. Se não alinharem nisso, eu não vejo mal nenhum, desde que não colida com os fundos europeus e com tudo isso, e com toda a estratégia europeia, não vejo mal em que isso se aplique. E há aqui também que defender, enquanto isto não for os Estados Unidos da Europa, há aqui também políticas nacionais e que temos de nos defender, não é? Porque também não nos podemos esquecer que um francês ou um espanhol, para não irmos muito longe, para a viagem ser mais perto, ganha o dobro do que ganha um português. Isto não é igual em todo o lado e temos todo o direito em adaptar aqui alguns pontos, como digo, sem estar contra a Europa. Não, de forma nenhuma. Outro tema, Ursula von der Leyen e António Costa visitam China em julho. Professor, isto pode significar uma reaproximação entre a União Europeia e a China? Bem, daquilo que eu disse há pouco, também se pode deduzir desde logo o seguinte. Bem, a Europa tem interesse em fazer agora alianças comerciais com outros blocos, não é? Nomeadamente o latino-americano, por exemplo, o africano, e, claro, e consolidar as relações com aliados na Oceania e no Japão, Coreia do Sul, etc. Portanto, tem que haver aqui um conjunto de ligações fortes. E a China, neste momento, interessa por uma razão, porque a China agora também tem interesse em se aproximar da Europa e pode, sob esse ponto de vista, ser bom. Eu há bocado não disse uma coisa que mas vem, porque reservei para agora, para este tópico. Há uma velha tese que é muito discutida, é considerada uma lei das relações internacionais, uma velha tese que se chama a armadilha de Tucídides.
A armadilha Tucídides é designada assim porque ele refere isso na sua história de guerra do Peloponeso, e Tucídides escreveu isto há 2400 anos, números redondos. E acontece que Tucídides disse uma coisa, é que, no fundo, Esparta entrou em guerra com Atenas porque tinha medo do crescente poderio de Atenas. Portanto, o que é a lei de Tucídides, a armadilha de Tucídides? É que é fácil entrar-se em guerra quando passa a haver percepções de medo que são apenas percepções, não correspondem a verdades factuais. Isto ficou na história. Ficou na história e tem sido aplicada nas teorias todas. Até que houve um americano, que ainda é vivo, o professor Graham Allison, que escreveu um livro que é hoje clássico, que é muito interessante, que é sobre isto, mas aplicando isto na relação aos Estados Unidos e China. Dizendo, haverá um momento em que as duas potências, com medo de que a outra a supere no futuro, entrará num conflito aberto para tentar resolver a questão antes do problema que é grande se tornar maior. Ora bem, esta é que é o que está em causa. Esse livro tem sido objeto de muitas discussões, ele escreveu isto já há uns anos, mas enfim, ele está vivo até, e há tempos foi à China, por acaso. Acontece que Graham Allison é um ocidental e, portanto, tem essas teses todas habituais e discute muito a política americana nesse sentido, e ele até diz, numa entrevista que já deu, que espera que não aconteça, que essa lei não aconteça. Mas a questão que se coloca é esta. A China, de facto, queremos ou não, é uma economia fundamental no futuro, e a China, a Índia e outros. E, portanto, nós temos, enquanto europeus, União Europeia, temos interesse em criar boas relações económicas e comerciais com blocos como o Brasil e a América Latina, como a Índia, que só por si é um bloco gigantesco. A Índia é o maior país do mundo em termos de população, maior que a China já tem 1.400 e tal milhões de habitantes, a China tem 1.400 e tal, mas menos que a Índia, um bocadinho. E temos interesse na Indonésia, que tem 300 milhões de habitantes. Portanto, nós temos interesse em criar boas relações com esses países que são grandes consumidores no futuro e que, dada a sua posição estratégica por um lado e até e populacional e demográfica, são países para nós muito importantes enquanto, digamos assim, no plano das trocas. Portanto, eu acho muito bem que se visite a China. Claro, naturalmente, a questão que se coloca é esta. Isto agora são tudo respostas, que também são respostas do plano da percepção aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão a comportar-se também como, digamos assim, donos disto. Donos disto tudo. Eu lembro uma notícia que vem hoje, não é? O governo americano mandou a universidades portuguesas um questionário de pureza ideológica em que põe condições para apoios para aqui e para lá, e que já foi rejeitado. Até o Instituto Superior Técnico, por exemplo, achou intolerável, e é uma instituição insuspeita. Aliás, é o tema seguinte. O quê? É o tema seguinte. É o tema seguinte. Temos aqui o tema seguinte. Pois é verdade, temos aqui esse tema, exatamente. O Instituto Superior ficou furioso, e acontece bem por uma razão, porque o governo americano está neste caso, aliás, Macron já disse claramente, e Beirut também, são ingerências nos assuntos internos de outros Estados. O governo americano não pode dirigir questionários a dizer, respondam-nos a isto, por favor, que nós queremos saber, por favor, não, respondam a isto porque nós queremos saber o que é que pensam sobre não sei o quê, para aqui e para lá. Mas que história é essa? As instituições funcionam de acordo com as leis, neste caso, as leis portuguesas e as diretivas da União Europeia. Portanto, o governo americano não pode... Mas não recebem dinheiro americano. Pois não. O problema é esse. Claro, não recebem dinheiro americano. Eles, se não fizerem aquilo que eles querem, não recebem. Tudo bem. Não, tudo bem. Agora a questão é eles esta. perguntam porque pagam. Perguntam porque pagam. Agora a questão que eu coloco é esta, muito bem. Agora a questão que se coloca é, muito bem, mas tem que se estar preparado para isso. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que nós temos interesse, portanto, nós, europeus, em termos da União Europeia, em ter boas relações com outros blocos comerciais e económicos. Naturalmente que esses blocos têm que ser numa base de, obviamente, igualdade e reciprocidade, e, portanto, as negociações são essas. Claro que não são fáceis com a China por uma razão, e termino. Porque nós já temos com a China habituou-se a ser a fábrica do mundo, e neste momento, para a Europa readquirir soberania económica, não pode deixar que a China seja ainda mais fábrica, neste caso não é do resto do mundo, mas da Europa. Claro que não, isso não nos interessa. Portanto, nós temos que manter a nossa soberania económica, temos que readquirir soberania económica no plano industrial, etc., em geral. E, portanto, temos interesse nisso. Obviamente que aqui tem que haver, no entanto, uma aproximação estratégica instrumental com a China, porque, apesar de tudo, a China e outros blocos, não só a China, é um Estado que, pela sua dimensão continental, pela sua população,
pelo futuro, etc., pode ser um grande interlocutor e será necessariamente um grande interlocutor. Não convém tê-lo como um interlocutor negativo. Por isso eu acho correta esta aproximação diplomática. Agora, não tem que ser uma convergência geopolítica, por exemplo. Não tem que ser uma convergência geopolítica. Agora, com outros países, como o Brasil, como a China, como países da América Latina, como certos países da África, aí deve haver uma convergência muito séria. Por uma razão, porque esses países já estão muito influídos por investimentos chineses, e acontece que, sobretudo em África, e acontece que convém que a Europa tenha também uma grande relação com esses países para recuperar, evidentemente, esse espaço que, na verdade, abandonou em favor da China e que deve dizer-se uma coisa, os europeus podem ter muitos defeitos, mas nas relações a esse nível, em muitas dessas relações, estabeleceram relações que, do ponto de vista da eficácia, foram melhores que as dos chineses, que dão mais dinheiro imediatamente, mas automaticamente fazem coisas, mas têm menos durabilidade, são mais problemáticas a prazo. Eu penso que os europeus têm a esse nível capacidades para isso e não devem abandonar esses blocos e ter estratégias conjuntas. A China é do nosso interesse ter uma boa relação recíproca, baseada na reciprocidade, com a China. Isso é evidente. José Faustino, esta visita pode então significar uma reaproximação entre a União Europeia e a China. Isto é bom para a União Europeia, esta reaproximação? Vamos lá ver. A necessidade é mestra de engenhos. Há aí uns idiotas úteis aí dos comentários que agora já não sabem como é que han de defender certas coisas e dizem assim, agora para ridicularizar o rearmamento, dizem assim, vêm aí os russos. Não, os russos não vêm aí. Os russos já cá estão. Os russos já cá estão. Nós agora temos uma guerra diferente da Segunda Guerra Mundial e da Primeira. Hoje é uma guerra híbrida. Eles fazem ataques informáticos, eles fazem 30 por uma linha que nem nos apercebemos. Portanto, os russos já cá estão, andam a cortar cabos submarinos e por aí, eles andam por aí. Eles já cá estão, não vêm aí, já cá estão. E os chineses? Também não vê aí, não há nenhuma reaproximação, já cá estão. Vamos lá ver se nos entendemos. Então, o maior distribuidor de energia elétrica em baixa tensão, a retalho, portanto, não é chinesa. O distribuidor em média e alta tensão não é chinesa. O segundo banco maior português não é de capital chinês. Uma das grandes companhias de seguros não é chinesa. Não temos vários, etc. Os chineses estão cá por uma razão muito simples. Porque no tempo de Pedro Passos Coelho, que o país estava falido, e veio a Troika e veio tudo isso, havia necessidade de haver investimento em Portugal. E os americanos, não era Trump, era outro, lá estava, era Barack Obama, salvo erro, fechou-lhes as portas. E quem nos abriu as portas foram os chineses. Portanto, os chineses já cá estão. Agora, estão cá, estão noutros sítios, estão por essa Europa fora. Agora, perante esta situação, mandam as boas normas de procedimento que a Europa e que Portugal tenha bons relacionamentos com o seu aliado sempre, os Estados Unidos, certo? Mas com a China. Eventualmente com a Rússia, pode-se... Portanto, há aqui um complexo de inferioridade. Porquê é que Trump chegou lá, telefonou para o Putin e quis enxovalhar o Zelensky e ali o poderio todo? Porquê é que a Europa não faz isto? É porque não tem uma voz? O Costa pode fazer este papel, ou a senhora Ursula von der Leyen. Um deles pode fazer isto, ou outra senhora, como é que ela se chama? A Callas, não é? Pois, portanto, qualquer um dos negócios estrangeiros, não é? Pode fazer isto, porque não faz. Olha, o código de transações dos dinheiros, o código SWIFT, ou o que também é, somos nós que controlamos isso. Vamos lá negociar a paz na Ucrânia. Então, é para falar, a gente troca isso com o corte do boicote das sanções económicas. Porquê é que a Europa nunca fez isso? O Trump não atendia ao telefone, o Putin não atendia ao telefone. Havia de atender, com certeza. Portanto, olha, querem falar, querem negociar, querem. Olha, portanto, agora, nunca se assumiu. Macron tentou fazer isso no princípio. Não foi bem sucedido e, pronto, as coisas estavam noutro pé. Mas isso, ultimamente, não foi tentado. E, portanto, é necessário que a Europa abra caminhos para todo o lado. E dizia eu, para continuar,
para a África e por aí adiante, por todo o lado. Não é? Portanto, a Europa tem que abrir caminhos com toda a gente. Isto não quer dizer que faça dos chineses ou dos russos, não falo da África, porque não há uma União Africana, mas não tem o peso que se calhar devia ter, que faça um entendimento ou que seja um tratado igual com todos. Não pode fazer. A América continua a ser o seu aliado privilegiado. Mas, diabo, o nosso aliado privilegiado trata-nos desta maneira, então o que é que fazemos? Temos que ter acordos com outros indivíduos. Sim, senhor, a gente preferia os americanos. Mas, e sem esconder isso, também temos com os chineses, também nos têm sido úteis. Temos mais, ou não sabemos, temos mais afinidades com os americanos, ou tínhamos, agora não se sabe, não é? Portanto, abrir as portas todas não faz mal a ninguém. Aliás, volto a repetir, este processo tem que ser irreversível. E, portanto, está no bom caminho. Vão e que façam boa viagem. Que vão e que venham e que façam boa viagem. Vão em aviões separados, não haja para alguns a qualquer. Não vão juntos. Passamos então para outro tema. Há pouco o professor já falou aqui um pouco deste tema. A Embaixada dos Estados Unidos em Portugal está a pedir a empresas em Portugal com as quais tem contrato para confirmarem se estão em linha com as leis federais norte-americanas contra a diversidade e inclusão. Ora, o governo americano já cortou apoios a várias faculdades em Portugal. Professor, isto tem alguma lógica? Não, a questão é essa. A lógica tem, porque é uma ordem executiva do governo americano. Embora isto levante duas questões. Uma delas, por acaso, ainda se vai ver se estas normas executivas norte-americanas são suscetíveis de serem erguidas em tribunal ou não, e nos Estados Unidos é que essa questão se vai colocar. Aliás, para mim, a pedra de toque de saber se estamos numa ditadura ou não nos Estados Unidos vai ser quando, agora, já houve um tribunal republicano que votou e vetou uma lei, uma norma de Trump. E, portanto, deve dizer-se que, digamos, nos Estados Unidos há um sistema complexo, um sistema legal, federal e federado, e acontece que ele sofreu um revés há tempos. A questão que se vai pôr, a pedra de toque é esta, é saber se o governo americano, como qualquer Estado de Direito, cumprirá, digamos assim, a determinação de um tribunal. E ainda não chegamos a esse ponto. Quando isso acontecer, porque há ações, entretanto, nos Estados Unidos também a esse respeito, porque, teoricamente, estas políticas federais do Trump, que são do poder executivo, irão contra a Constituição, ou poderão ir contra a Constituição. E acontece, dou um exemplo concreto, o Trump, por exemplo, agora deportou aquela gente toda, até inclusive algumas pessoas sem culpa formada. Ontem, a porta-voz do Trump veio dizer que sim, mas eles são criminosos, perguntaram, porque é baseado numa lei de 1798 que era sobre os inimigos, de proteção de inimigos do Estado americano. E acontece que Trump deportou-os. Ora, verificou-se agora, muitos advogados já viram isso e até puseram já ações em tribunal, muitos deles nem sequer cometeram nenhum crime, nem estão acusados de nada. Portanto, como é que é? E acontece que ela respondeu dizendo assim, não, são porque vieram de fora e, portanto, tudo isso é ilegal e, portanto, são todos culpados. Bem, isso dá vontade de rir por uma razão, porque então os índios podiam dizer que todos os brancos americanos são todos culpados porque invadiram no século XVIII e no século XVII começaram a invadir as Américas e que os foram matar. Não é mentira nenhuma. Portanto, é uma coisa um bocado idiota, digamos, e um tribunal a sério vai ponderar essas coisas todas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas seja como for para já, o governo americano está a fazê-lo e pode fazê-lo, claro. Agora, a questão que se coloca é outra. E portanto, pode ser arguível, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas há uma coisa que eu acho que é interessante que vem a propósito disto. É que está a acontecer neste momento um movimento que ontem, aliás, eu vi notícias nesse sentido. No Canadá, no Reino Unido, na Alemanha e em França, os governos deram instruções a universidades para começarem a chamar os cientistas americanos para virem para a Europa. E há muitos que estão já a vir e muitos já chegaram. Porquê? Porque a questão tornou-se um bocado irrespirável. Os americanos, é bom lembrar uma coisa, há um livro que eu li há muitos anos, e sou franco, é um livro talvez de 2002, assim uma coisa, e portanto é um livro que estará desatualizado hoje, mas que dizia o seguinte, dizia uma coisa que é verdade e que não deve ser absolutizada, nem dramatizada, mas também não deve ser ignorada. Ele dizia a respeito dos Estados Unidos, dizia o seguinte, houve um autor que esteve lá há muitos anos e escreveu um livro chamando o Planeta Americano, que era uma coisa à parte, aquilo é uma coisa à parte, é outro mundo, os Estados Unidos são outro mundo. E ele dizia assim, os Estados Unidos são um país de grandes contrastes. São um país, por exemplo, que até há 25 anos tinha 40 milhões de pobres em termos de ONU. Portanto, são 40 milhões de pobres como na Europa, em termos de ONU. Tinha, por exemplo, 60 milhões de analfabetos.
E era um país na altura que tinha os seus 300 milhões de habitantes, 280, agora tem 315, salvo erro, ou 320 no máximo. E dizia esse autor, no entanto, são um país que tem 1 milhão de cientistas. São um país que tem, a nível tecnológico de conhecimento, porque eles pagam, aliás, a esmagadora maioria dos cientistas nos Estados Unidos são estrangeiros, ou são de origem não americana. E quando acontece, eu posso até testemunhar, porque eu conheço muito bem um dos meus maiores amigos, aconteceu isso, que é um grande cientista, de facto, que hoje está cá, e foi para os Estados Unidos, esteve 15 anos lá a fazer investigação, é uma pessoa que fez até descobertas, devo dizer, e com grandes citações, e acontece que esteve a trabalhar no célebre Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é uma autêntica academia, cujo presidente é nomeado pelo presidente americano, deve dizer-se, e que é uma academia gigantesca, aquilo quando está é nos arredores de Washington, quando está a funcionar em pleno, tem 25 mil pessoas lá, das quais 20 mil têm o doutoramento, não está a ver que é uma coisa louca, onde se investiga sobre as grandes questões biomédicas e das biociências do futuro, e acontece que ele esteve lá e, em um dado momento, ele resolveu vir para a Europa. E ele não veio para Portugal logo. Ele hoje é professor da Universidade de Coimbra, mas não veio logo para Portugal e quis vir para a Europa, teve um convite. E a coisa imediata foi esta, dos americanos, que é típica dos americanos. Mal ele disse, eu sou capaz de não renovar o contrato e para o ano ir-me embora, disserem logo, bom, então vamos negociar aqui a coisa. Primeira coisa que eles fizeram foi dizer assim, damos mais 50% do ordenado. E a segunda questão, damos-lhe o célebre visto verde, que agora Trump, aliás, está a eliminar. O visto verde é o visto de permanência indefinida e indefinida nos Estados Unidos. É o primeiro passo para a naturalização. E eles têm imensa gente a quem dão essa card, o Green Card, e o Green Card serve para as pessoas estarem lá à vontade, como se fossem cidadãos, a trabalhar à vontade, etc., e a produzir muito para o sistema americano. E ele contou-me, por exemplo, que nos laboratórios, os diretores de laboratórios eram americanos. Mas 70%, 60%, 50% dos cientistas eram todos estrangeiros. Ora bem, a Europa agora é a altura, muitos deles são fartos do que lá está a acontecer, até porque temem a instabilidade, e acontece que muitos deles querem vir, e já estão a vir. E agora, ontem, realmente vi que o Canadá, o Reino Unido, a França e a Alemanha já efetuaram grandes convites e estão a criar as universidades bolsas para que os americanos venham para cá trabalhar. E venham para cá contribuir, e muitos deles que não são americanos, aliás, voltem outra vez para a Europa para vir contribuir para o nosso progresso. E eu acho que isso é uma boa medida que a União Europeia deve tomar, que é dar condições a que grandes cérebros americanos venham trabalhar para cá com as condições que naturalmente eles têm lá. É evidente que, devo dizer que os americanos, como sempre ouvi dizer, têm condições excepcionais nos grandes laboratórios que mesmo os mais ricos países europeus não têm. Mas pode valer a pena, à conta da estabilidade, do progresso, etc., fazer estas trocas. Portanto, eu acho que neste momento o que há a fazer é isto. Pronto, o governo americano faz o que faz, se as leis federais são constitucionais ou não, é uma coisa a ver nos Estados Unidos um dia, e, entretanto, é oferecer condições para que os académicos americanos venham para cá. E se eles vierem para cá, de facto, vai acontecer alguma coisa diferente, porque eles são altamente produtivos, e acontece que se esses americanos ou não americanos que vivem nos Estados Unidos vierem, vai ser muito bom. José Faustino, que análise faz o governo americano cortar apoios a várias faculdades em Portugal? Faustino, permita-me só dizer uma coisa. Eu um bocado saltei sem querer. É que nessa lei de 1798, a questão é esta: quem é que determina que são inimigos? Ora, são pessoas sem culpa formada e sem acusação. Quem determina é o poder político que os acusa. Ora, isso é uma coisa que é constitucionalmente muito duvidosa. Tem que ser um tribunal, tem que ser as autoridades judiciais. E aí está em causa nos Estados Unidos agora com essa questão. É somente isso que eu dizer. Mas, em relação a esta situação, eu penso que aqui é uma ofensiva dos Estados Unidos económica e ideológica. Portanto, económica / ideológica. E como há uma retaliação, e eu acho esquisito que não se fale nisso, mas há uma retaliação, ou pode haver uma retaliação, ou medidas a tomar sobre esse ataque económico, é esquisito que não haja medidas de resposta a este ataque ideológico. E, como o professor disse, e bem, portanto, houve já 4 países que tomaram sem prejuízo daquilo que disse de captar os cérebros que eles lá têm, e outras coisas mais. Há uma coisa que a Europa devia já fazer e os países. Portugal pode fazer isso. Pode fazer, não uma ordem executiva, mas uma lei, ou um decreto-lei, não é? Em que proíba qualquer instituição portuguesa de, sob a promessa de alterar a sua ideologia contra a democracia, seja financiada a que título for. É ao contrário. Portanto, eles ficavam proibidos de dizer, não, nós passamos a ser nazis.
E então, em troca, recebiam dinheiro. Não, isso era proibido. Isso é proibido. Nos termos da Constituição, ninguém pode ter essa ideologia. Isso tinha de ser feito uma lei. Lá está, se calhar implicava, tinha-se de buscar um bocadinho dos 10 mil milhões para ajudar as instituições a aguentarem-se por enquanto. Se calhar aí pedir dinheiro aos nossos amigos chineses, porventura à África do Sul, porventura ao Brasil, etc. Porque aqui pode haver uma troca, um intercâmbio, não é? E essa tal abertura, temos saído da zona de conforto, que é aquilo que o professor diz. A gente tem ido embora, vai, tudo bem, pão e tal, mas isto depois temos que dizer, não. Agora temos que ter outro posicionamento. Vamos tentar segurar os nossos valores e vamos, pelo menos na Europa, e vamos tentar captar os outros. E vamos impedir uma invasão, não é só económica, uma invasão, uma ofensiva económica, é também uma invasão ideológica, uma ofensiva ideológica. Isso tem que ser travado. Em prol do quê? Da livre sociedade de mercado, da democracia liberal e não de imposição de ideologias iliberais. Portanto, isso para mim é muito claro. A afirmação dos valores liberais. Exatamente. Avançamos então para o nosso último tema. Zelensky afirma que há pelo menos 155 chineses a lutar pela Rússia na Ucrânia. Já a China nega as acusações de que os seus soldados estão a lutar na Ucrânia. Professor. Bem, eu penso que Zelensky, quando está a dizer isto, a notícia quer dizer o seguinte: haverá 155 soldados chineses, do exército regular chinês, a combater pela Rússia na Ucrânia. Isso, será isso que se quer dizer, que num país tão grande, com 1.400 e tal milhões de habitantes, é evidente que é muito fácil haver sempre chineses voluntários que apareçam de um lado qualquer, até porque há uma diáspora chinesa de milhões de indivíduos por todo o mundo e, portanto, podiam aparecer na Rússia a combater pelos russos contra os ucranianos. Portanto, a questão que se põe é saber se o governo de Pequim tem ou não responsabilidade direta, digamos assim, sobre as forças armadas que estejam lá. Bem, o governo chinês já negou. Eu, por acaso, devo dizer o seguinte, não sei, o Zelensky é um homem que habituou-nos agora a dizer coisas que, à partida, enfim, terão fundamento, até porque ele não se pode dar à luz de dizer coisas que não tenham fundamento. Mas também me custa acreditar que os chineses, a questão é esta, 150 soldados também não é nada, também não percebo. 12 mil coreanos, já percebemos que eram 12 mil coreanos, que aliás foram assassinados de algum modo, e a Coreia do Norte aparentemente desistiu, nunca mais ouvi falar deles. Mas 155 chineses, acho um bocado improvável, para ser franco. A não ser que fossem conselheiros militares, qualquer coisa do género, isso seria até mais grave do meu ponto de vista. Agora, 155 soldados regulares a lutar com os russos, acho pouco e acho um bocado insignificante. E acho que não está no interesse dos chineses. Os chineses não querem saber daquele vespeiro. Os chineses estão interessados em apoiar a Rússia para ficar nas mãos com a Rússia e ter até petróleo mais barato vendido pela Rússia. Portanto, a Rússia está a vender ao desbarato à Índia e à China petróleo por causa das sanções. Portanto, acontece que algum desse petróleo é comprado depois no mercado cá fora pelo Ocidente, que é um erro. Mas pronto, é tal coisa, não é? São as tais razões instrumentais. Agora, a questão que se coloca é 155 soldados, acho sinceramente um número insignificante para a dimensão do conflito e para o momento do conflito, a nível de responsabilidade do governo chinês. Acho que o governo chinês não terá interesse nisso, francamente. Agora, claro, não sei, que certamente que os serviços de informação que apoiam o presidente Zelensky vão ter elementos que olha, eu não tenho, por exemplo. José Faustino, o que é que pode significar se realmente a China estiver ao lado da Rússia nesta luta? Parece-me que estes 155 chineses, salvo melhor opinião, não estão oficialmente mandados pelo governo chinês. Isso não haverá dúvidas. Agora, então Zelensky está a mentir? Pode não estar. É que, o professor sabe isto melhor que eu, nas relações internacionais e nestas coisas todas, movem-se forças e agentes que têm um nome que eu agora não me lembro, que são mandados, mas é como se não tivessem sido mandados. Portanto, eles vão fazer uma missão e, se forem apanhados, estão por conta própria. Nós não sabemos nada disso. Isso é possível que sim. Ou seja, oficialmente não tem ponto a ponto de pegue. Claro, Zelensky, ao interrogá-los, ele saberá o que é que eles disseram. Porque deve ter intérpretes de chinês, saberá o que eles dizem. Não vai conseguir provar isto. É muito difícil conseguir provar isto. Porque a China vai provar com factos que não deu ordem nenhuma dessas, mesmo que a tivesse mandado.
Portanto, isso é conhecido. Quem vê filmes e gosta de filmes de espionagem sabe que isso acontece. Há missões suicidas que são feitas por agentes que, se as coisas se correrem bem, é uma maravilha. Nega sempre qualquer responsabilidade sobre aquilo. Portanto, aqui podemos estar perante uma situação destas. Portanto, isto é uma análise especulativa. Portanto, parece-me, e salvo melhor opinião, que os chineses não terão oficialmente isso. Agora, numa análise especulativa, poderá haver a possibilidade, e para salvaguardar que Zelensky não está a mentir, eu acredito que não esteja, ele estará convencido disso, não é? Agora, ele não vai conseguir provar, como nunca se provou, que eles são agentes de outro governo, mas encobertos, não é? Isto tem um nome, peço imensa desculpa não me lembrar, mas se calhar o pessoal que, como eu, gosta de filmes de espionagem, saberá o nome a que eu me estou a referir. São agentes eu sei. Sombra ou fantasma, sim, uma coisa qualquer, ações de qualquer género. Portanto, é o que tenho a dizer sobre isto. Muito bem, assim chegamos ao final da revista da semana. Tenham uma boa tarde e um bom fim de semana.